no meu conceito, ele foi o primeiro estrangeiro realmente de alto nível no Botafogo. O melhor zagueiro central da história do time, o do Botafogo dos sonhos, ou o melhor Botafogo de todos os tempos. Fischer já tinha caído na graça do Botafogo, fez o gol, correu para a torcida e mandava beijo. Quando ele fazia gol, ele mandava beijo para a torcida do Botafogo. Dali eu descobri, ou percebi que a idolatria com o louco era um caminho sem volta. E aí, fala aí, galera! Botafogo História ontem, hoje para sempre. Hoje é um momento histórico, né? Nesse canal, a presença de Pedro Barcelos, PH Barcelos, o homem das carrapetas, o cara que fica na edição, esse sujeito aí de baixo, com um bigode vasto. O PH está dando a honra, porque ele tem um esquema de trabalho bastante complicado, de horários e tal, e hoje, felizmente, dá para ele compor com a gente aqui. Hoje vai ser o Quarteto Fantástico, ou os Três Mosqueteiros, que eram 4, aquela coisa toda que vocês podem trabalhar aí. Rapaziada, nós vamos fazer um episódio hoje bastante legal aqui sobre jogadores estrangeiros no Botafogo de Futebol Regate, na realidade, desde a época do Botafogo Futebol Clube, né? Futebol Clube. E aí, cada um de nós vai falar rapidamente sobre um personagem gringo no bom sentido, né? E caras que ajudaram a escrever a história do Botafogo. Alguns campeões, outros não. Enfim, Botafogo é isso, rapaz. Botafogo não é só história de quem bota faixa no peito, não. Tem muita gente que não botou faixa no peito que a gente está trazendo aqui. Então, Marcelão, tá tudo bem? Beleza, Marcelo? Beleza. Beleza. Roberto Narral, tudo certo, Roberto Narral? Aí sim. E o Pedrão, PH, show, né? Então vamos lá. Vamos começar esse giro. Hoje a máquina do tempo vai trabalhar bastante, hein? Hoje vai trabalhar mais do que o normal. Vamos lá, Marcelão, máquina do tempo aí pra gente cair dentro. Que isso? Olha o vexame, rapaz. Não. Não. Tá. Foi o Beethoven que apareceu aqui, se meteu aqui no meu teclado. Mas mais legal foi a cara do Marcelo. Eu falei, que porra é essa? Aí sim, que beleza. Lá vem ele. Isso, nossa. Chegamos. Isso aí, rapaziada. Chegamos. Rapaziada, chegamos lá atrás. E, como de costume, ou quase de costume, lá de trás eu começo pegando aí um personagem que, muito possivelmente, os torcedores do Botafogo, até os mais antigos, não devem saber muito da história desse jogador. E eu vou ser muito sucinto, até porque, infelizmente, a história desse personagem foi uma história curta. Curta no Botafogo e curta na vida. Bom, vocês lembram que eu falei há uns episódios atrás, e eu gosto muito de contextualização, eu falei de 4 grandes zagueiros do futebol do Botafogo, no meu conceito, lá de trás, muito antes do futebol profissional. E eu falei, se você assistiu, falei de 4 caras, eu falei de um cara chamado Ginivernia, falei de um cara chamado Luiz Bento Palamone, falei de um cara chamado Alemão, apelido Alemão, Silvio Serpa, e falei de um outro cara chamado Alfredo Monte. Pois é, o meu personagem é justamente o Alfredo Monte. Quem é esse cara? Bom, Alfredo Monte, no meu conceito, ele foi o primeiro estrangeiro realmente de alto nível no Botafogo. O Botafogo teve um cara, inclusive, que jogou na seleção brasileira um pouquinho antes, que é o Francesco Polisi, que era italiano, de Trieste. Polisi veio ser novinho aqui para o Botafogo e chegou à seleção brasileira. Mas o Monte era um cara diferenciado, e eu vou explicar rapidamente por quê. Bom, que sujeito é esse? O Monte era um jogador uruguaio de um clube de Montevidéu chamado Wanderers. E esse clube cedeu alguns jogadores por uma excursão que um outro clube uruguaio chamado Dublin veio fazer ao Brasil no finzinho de 1917. E o Monte veio com a rapaziada, reforçando. Muito bem, esse time fez alguns amistosos, inclusive contra o Botafogo, em 18, iníciozinho de 18, e o Monte jogou muito bem e tal, e enfim. O que acontece? Alguém no Botafogo, que realmente não tem um registro específico de quem foi, chegou no Monte, gostou muito do cara como jogador e fez um convite. Você não gostaria de jogar aqui? Ele gostou muito do Rio de Janeiro e ficou naquela, olha, de repente pode ser uma boa, hein? Eles voltam
para o Uruguai, e o Botafogo tinha deixado um contato para que ele viesse para o Botafogo. E o Monte topou, tinha gostado muito do Rio, falou, eu vou nessa. Ele era jovem, e ele traz um parceiro, também um ótimo jogador, chamado Eduardo Berregaray. Vieram os dois para o Botafogo. O Berregaray tinha vindo com a seleção, um combinado uruguaio, aqui fez uns amistosos no Rio Grande do Sul, chegou a fazer uma partida pelo Grêmio, inclusive, depois retornou, óbvio, e, enfim, chegaram os dois, Alfredo Monte e Eduardo Berregaray, no início de 1918. O passe, a Federação Uruguaia demorou muito para ceder os passes dos dois jogadores, então os dois jogadores chegaram aqui, ficaram de bobeira no fim de abril. O Botafogo foi fazer um amistoso, aliás, 2 amistosos em Juiz de Fora, e mesmo sem o passe, ou sem os passes desses dois jogadores, eles seguiram com a delegação para Juiz de Fora. Bom, foram 2 sacodes, 8-0 no Sport de Juiz de Fora, e 4-0 na seleção da Subliga. Os dois estrearam muito bem, muito bem. Voltaram para o Rio de Janeiro, ainda sem poder jogar, e finalmente, os passes chegam e os dois estreiam. Um detalhe é que o Monte ele não começa como zagueiro, como fullback. Ele vai jogar na linha média, porque o Botafogo tinha uma dupla de zaga, que era o Osni, que eu falei, o Osni Werner, com um cara chamado Carlos de Carvalho, que era o americano, o apelido dele. Esse cara até ficou famoso depois como árbitro. Muito bem. E o Monte estreia na linha média. Jogando pelo lado esquerdo. Por quê? Porque na centrância tinha um cara chamado Carlito Rocha. E o senhor Carlito, sabe como é que é, né? O Carlito era aquele negócio, era quase uma entidade do Botafogo. Não era propriamente um primor de técnica, mas era um cara que se impunha. Muito bem. Nesses 2 amistosos que o Botafogo fez, o Monte jogou como centro médio. O Carlito não foi. E jogou legal e tal, muito bem. O que acontece? Os caras perceberam que o Monte ele não tinha muito traquejo para jogar como na linha média. E aí ele falou, olha, mas eu não sou médio, eu sou fullback. É mesmo? O cara treinou como fullback e aí, meu amigo, arrepiou geral. A primeira dupla de zaga de nível que o Botafogo formou na sua história, nível que eu digo, nível A mesmo, foi Osni Werner e Alfredo Monte. Então, quando eu cito aqueles 4, presta atenção. O Osni chega em 16, faz essa dupla de zaga com o americano, o Carlos de Carvalho, e aí chega em 18 o nosso bravo Monte. Essa primeira dupla do Botafogo, ela é histórica. Por que histórica? Porque os dois começam a servir a seleção carioca e o Osni vai disputar, inclusive, o sul-americano. Obviamente que o Monte não pôde jogar na seleção brasileira por ser uruguaio. Essa dupla de zaga marcou a época e depois, logo depois, o Osni tem que ir para São Paulo, ele vai para São Paulo a trabalho e chega no Botafogo um outro zagueiro que eu falei para você, que é o Luiz Bento Palamone. E aí o que acontece? Monte e Palamone formam uma nova dupla histórica no Botafogo. E essa dupla histórica, ela rola até 1922. E aí que começa a história, basicamente, triste do Monte. O Monte ele contrai uma doença, uma enfermidade, que ninguém sabia direito o que era, mesmo assim ele continuou jogando por 22. Eu vou voltar só um pouquinho para dizer o seguinte, no total, o Monte ele fez 67 jogos pelo Botafogo e um golzinho, um gol importante, quer dizer, importante nem tanto, o Botafogo perdeu o jogo, mas foi num clássico contra o Fluminense, em julho do mesmo ano que ele chega, em 1918. Bom, o Monte começa a arrebentar, ganha um apelido de Montanha de Ouro, por quê? Porque ele era muito bom no jogo aéreo. E tinha um outro detalhe que o Alfredo Monte trouxe de brinde, que criou um certo lado pitoresco. Eu falei para você que o Osni Werner era um cara que jogava de piscinê, que era um óculos, e uma toalha no pescoço. Porra, isso aqui nunca ninguém tinha visto um negócio como esse. O cara jogava de toalhinha e óculos. Algumas pessoas maldosas diziam que a toalhinha servia no embalo para ele chegar e dar uma toalhada no adversário, mas não tem prova sobre isso. E qual é o lado pitoresco do Alfredo Monte? Porque o Monte resolveu fazer um estilinho também e começou a jogar não com uma boina, com um chapéu, malandro, aquele um chapéuzinho tipo australiano. O cara colocou um chapéu australiano, então ficava a dupla de zaga do Botafogo, um de óculos e uma toalha, o outro com um chapéu australiano. Isso chamou muita atenção, mas o futebol do Monte chamou muito mais atenção. Como eu falei, o Osni tem que ir para São Paulo,
Monte e Palamone formam uma dupla imparável. Os dois arrebentaram até o Monte começar a sentir os problemas, que infelizmente eu cavuquei, mas eu não descobri o que efetivamente era. Ele para de jogar no Botafogo, tá, em meados de 1921, e depois, no início de 22, ele vai jogar em Salvador. Só que tem um detalhe. Eu também falei em alguns episódios anteriores, e eu já falei sobre o Menezes, né? Falei sobre o Menezes, que era feríssima, e o irmão dele, Petiô. Os dois eram baianos. Petiô vai para a Bahia jogar no Baiano de tênis. E aí, troca uma ideia com um monte, meu garoto, vamos lá, cara, tu não tá muito legal, Bahia é outro clima, não era tão ameno, né, quanto o Rio de Janeiro, mas enfim. E o Monte vai jogar na Bahia, vai jogar pelo Baiano de tênis. Ele e o Petiô juntos conseguem um vice-campeonato pelo Baiano de tênis. O vice-campeonato, inclusive, que foi a única conquista, entre aspas, que o Monte conseguiu pelo Botafogo, foi um vice-campeonato em 18. Mas aí, minha gente, o que acontece? A situação do Monte começa a piorar. Ele não tem mais condições de jogo e é internado em Salvador ainda no ano de 1922, no fim do ano de 1922. Infelizmente, em 21 de fevereiro, vem a notícia, aliás, no dia 24, vem a notícia que o Monte não resistiu e morreu muito jovem. O Monte é um dos poucos jogadores que eu não tenho, um dos poucos mesmo, que eu não tenho data de nascimento. Eu não consegui registro desse cara, não consegui o registro de óbito, batalhei pra caramba, não consegui nem a imigração, hein, PH? Você que é um cara que gosta também dessa parada da imigração, eu não consegui nem o cartão de imigração do cara, porque ele veio muito cedo para o Botafogo. E o que acontece? Esse jogador, que chegou em 1918 e jogou até 1921, marcou a história no Botafogo, porque era um jogador de muita classe. Era um cara que tinha uma característica, como eu citei, o jogo aéreo. E lembrando que o futebol naquela época era ainda embrionário. Você não tinha treinos específicos, você conseguia se expandir jogando, não tinha outra forma. Só que ele já vinha com uma classe, já vinha com uma característica do Uruguai já muito forte. Era um jogador de futebol uruguaio, naquela época era muito mais forte que o futebol brasileiro, fato, ponto. Ninguém discute isso, tanto futebol uruguaio e argentino. Então, quando ele chega com uma imposição, o jogo aéreo técnica, as pessoas estranharam. Pô, quem é esse cara? E ele rapidamente se adaptou ao futebol do Rio de Janeiro. Ganhou carinho de todo mundo e ganhou respeito. Então, quando eu pensei num jogador gringo, um jogador estrangeiro, eu falei, pô, eu vou buscar um cara lá de trás que as pessoas não têm a menor ideia. E, infelizmente, não casou, não deixou nenhum descendente. E a história do Alfredo Monte, ela se encerra tão brevemente, né? Foi tão breve, ela se encerra rapidamente em 1923. Eu queria fazer esse registro. Alfredo Monte, um cara que viveu muito pouco, mas jogou muito e foi uma figura muito importante no Botafogo dos primeiros anos. Rapaziada, essa é a minha história de Alfredo Monte. Bom, vamos agora passar para o segundo personagem, nosso segundo personagem no túnel do tempo, e vem a maquininha do Marcelo. E aí, pessoal, beleza? Então, o jogador que eu vou falar aqui é um jogador que, com apenas 17 partidas com a camisa do Botafogo, foi eleito o melhor zagueiro central da história do time, do Botafogo dos Sonhos, ou o melhor Botafogo de todos os tempos, pela revista Placar, em 2 ocasiões, em 82 e depois em 94, com votação de jornalistas, jogadores, como Didi, Zagallo, Newton Santos, e jornalistas também, Valdir Amaral, Damário Toguinhó, Roberto Porto, Geraldo Romualdo da Silva e vários outros. E quem é esse jogador? Oscar Basso, Oscar Alberto Américo Basso, eleito melhor zagueiro central do Botafogo com apenas, como eu falei, 17 partidas. Mas por quê? Era um zagueiro muito leal, ele jogava limpo, nunca usava de violência. Então, aqueles que o viram jogar, não esquecem. E eu dou o exemplo do meu pai. Com 93 anos, ele não esquece. E sempre falou, melhor zagueiro que ele viu jogar.
nunca puxou um jogador pela camisa, sempre leal, sempre tocando a bola, buscando o melhor passe. E uma coisa interessante é que ele era muito fixo, né? Naquela época que o zagueiro era muito fixo à área, dificilmente ele avançava. Ele tem 11 gols na sua carreira, pelo Botafogo ele não fez, ele fez 11 gols pelo São Lourenço, sendo que dos 11, 10 de pênalti. Olha que interessante, ele passou a ser o batedor oficial de pênalti do São Lourenço, e um gol apenas que ele fez saindo da área e indo para frente. Mas eu vou falar rapidamente da trajetória dele, né? Ele nasceu em 22 de abril de 1922. Ele começou o seu espaço no futebol no Tigre da Argentina, um time pequeno. E lá ele se destacou. E em 41 ele foi para o time principal, time adulto, e o Tigre foi a 7ª defesa mais vazada. Quer dizer, menos vazada, porque eram 6 times grandes, e ele foi o melhor dos pequenos em termos de defesa. Isso chamou muita atenção. No ano seguinte, ele ficou até metade do campeonato e acabou indo para o River Plate. No ano de 43, ele não chegou a ser titular. Jogou 2 jogos, o River foi vice-campeão, mas ele jogou no time B, que seria um aspirante ou reserva, e foi campeão. Acabou indo em 44 para o São Lourenço. E lá sim, deixou sua marca registrada. Foi campeão em 46, com um time que jogou 30 partidas no campeonato, e ele, junto com outros 2 jogadores, jogaram as 30 partidas. E o interessante é que o Papa Francisco, com 10 anos, assistiu todos os jogos desse campeonato no campo do São Lourenço, em casa. Ele assistiu todos os jogos, então ele viu o Basso jogar com 10 anos. Depois, em 47, o São Lourenço não foi muito bem, ficou em 5º lugar. Na seleção ele acabou ele não tinha chance na seleção, porque tinha um zagueiro muito bom, Salomão, que era capitão da seleção, inclusive, da Argentina, disputou o Sul-Americano de 45, 46, e ele acabou não tendo chance. Em 48, ele também estava engajado na política, mas na defesa dos jogadores da Argentina. Ele chegou à presidência do sindicato, e também há relatos que isso também era um empecilho, também essa parte dele, para ser convocado para a seleção. Ele foi importante porque foi deflagrada a greve em 48, essa greve durou quase 6 meses. Eles queriam melhores condições, limite, tinha um teto máximo, eles não queriam esse teto máximo, e limite e também em relação às transferências de jogadores, mas acabou que não foram atendidos. E isso impulsionou o quê? Em 49, a saída de muitos jogadores. Essa greve durou quase 6 meses, foi para o final do ano, chegou a 49, e impulsionou a saída de vários jogadores, muitos para o Eldorado colombiano e alguns para a Europa. E nessa, ele foi para a Europa. Foi jogar na Inter de Milão. Ficou lá a temporada de 49 e 50. E ele estava com medo de ter uma outra guerra e voltou para Buenos Aires. Nessa, ele recebe uma carta de quem? Geraldo Romualdo da Silva, que eu já falei que votou nele, né, na revista Placar para a eleição dos melhores do Botafogo de todos os tempos. O Geraldo Romualdo da Silva mandou uma carta falando do Botafogo. E o Botafogo tinha acabado de perder o seu zagueiro, Gerson dos Santos, que foi para o Eldorado colombiano, e ele se interessou e veio para o Brasil. Quem o recebeu foi Luiz Mendes, que depois ficou como comentarista da Palavra Fácil. Luiz Mendes o recebeu e o levou ao Botafogo. Ele assinou o contrato, e isso foi em setembro. Ele chegou em 12 de setembro de 50. Ele assinou seu contrato e estreou logo, 12 dias depois, dia 24 de setembro, em Niterói, no estádio Caio Martins, enfrentando o Canto do Rio. O Botafogo perdeu por 1-0, então na sua estreia ele perdeu,
mas depois ele venceu 12 das outras 14 partidas do campeonato, e o Botafogo ficou em quarto lugar, ele ficou a 6 pontos do líder. E um fato interessante é que no dia 3 de dezembro, o Botafogo enfrentou o Flamengo no Maracanã, e foi a primeira partida que passou na televisão do Botafogo. A TV Tupi, no Rio de Janeiro, só foi inaugurada em janeiro de 51, mas trabalhava de forma experimental. E passou essa partida, Botafogo 4, Flamengo 2, ao vivo, para os poucos que tinham aparelho de televisão na época. Interessante que eu vou falar de televisão mais à frente. O Basso, então, ele continuou no Botafogo, ele queria permanecer, o Botafogo prorrogou o contrato dele por mais 7 meses, acabado o campeonato em janeiro de 51, o campeonato de 50 acabou em janeiro de 51, o Botafogo excursionou para o Chile, ele jogou 2 partidas amistosas, e a delegação volta ao Brasil, mas ele não retorna. Ele recebe um chamado do pai, dizendo que a esposa estava enferma, e ele vai para Buenos Aires, e depois, em março, ele manda uma carta, dia 8 de março, e encaminha uma carta ao Botafogo pedindo a rescisão do seu contrato para ficar em Buenos Aires acompanhando a esposa. E o Botafogo prontamente aceitou a rescisão do contrato. Ele acaba sendo anistiado em 51, ele volta ao São Lourenço e ele reestreia exatamente numa partida contra o Boca, e essa partida termina em 0-0. E é a primeira partida na Argentina que passa na televisão. Consequentemente, primeira partida do São Lourenço na TV. Então, assim, uma coincidência, parece uma curiosidade, mas uma coisa em comum. Primeira vez que o Botafogo esteve na TV, o Basso estava. Primeira vez que o São Lourenço na TV, ele também estava. Depois ele continua no São Lourenço, disputa todas as partidas dos campeonatos de 52, 53, 54, todas. E em 55 ele joga apenas amistosos e encerra sua carreira. Uma coisa interessante também, mais um em comum, né? O Basso jogou no São Lourenço, jogou no Botafogo, em comum também as primeiras partidas televisionadas, e em comum que São Lourenço e Botafogo passaram por longos jejuns, perderam estádios e possuem ídolos também em comum, que nós veremos adiante, ainda hoje aqui no programa, além do Basso, um grande zagueiro, muito técnico, muito fino para a época, né? A época de zagueiros rudes, muito fino, muito técnico, e quem viu nunca vai esquecer. É isso. Falei do grande zagueiro, e agora vai para... É para mim, Narral. Vamos na máquina do tempo aqui. Vamos pegar. Tá. Chegamos em 1972 e eu vou falar de um grande ídolo da torcida do Botafogo, quem viveu essa época, sabe? Que era Rodolfo El Lobo Fischer. Aí as pessoas devem estar estranhando. Pô, você está com a camisa da seleção uruguaia? O Fischer era argentino. Sim, mas a camisa eu trouxe especialmente não só para homenagear o monte que o Edu falou, assim como mais alguém vai falar de um uruguaio aqui, entendeu? O mais impressionante do Fischer, na verdade, eu vou até ter que fazer uma colinha daqui a pouco, foi a chegada dele, o drama da chegada dele. Os jornais, dia 26 de abril de 72, anunciaram a contratação do Fischer pelo Botafogo. Tá? 26 de abril. 2 dias depois, o Botafogo foi buscar o Fischer na Argentina. E ele volta no dia seguinte, um sábado, 29 de abril, e é apresentado aos jogadores. Mas precisa ir para a Argentina para resolver alguns negócios particulares e tal e coisa. E vai na segunda-feira, 1º de maio, volta para a Argentina.
Bom, era para ele voltar logo, mas 4 dias depois, o Fischer telegrafou dizendo que pode chegar hoje, junto com o tesoureiro do São Lourenço de Almagro, foi daí que veio o Fischer, né, como o Nahal falou, as tabelinhas Botafogo e São Lourenço, delas fazem parte o Basso e o Fischer. E o Fischer vinha com o tesoureiro para o Rio para receber a fortuna, na época, de 900 mil cruzeiros que o Botafogo pagou pelo Fischer. Para se ter uma ideia, neste mesmo ano, o Botafogo vendeu o Paulo César do Flamengo por 2 milhões, por aí. Bom, então, olha só, vai chegar o Fischer com o tesoureiro. Não chegou. O Fischer avisa que só pode chegar na quinta, era sábado, 6 de maio, porque tinha que fazer uns exames na seleção argentina, que ia disputar a Taça Independência aqui no Brasil, que o Brasil ganhou 1-0 no final contra Portugal, gol de cabeça do Jairzinho, etc. Bom, e aí, dia 12 de maio só, não na quinta, foi na sexta-feira, o Fischer chega e assina o contrato com o Botafogo. E aí só depende da autorização da Associação de Futebol Argentina, a AFA, né? Para que ele possa registrar o contrato dele na CBD, etc. e tal. Mas o contrato está assinado. Aí, no dia de uma semana depois, quase, a Federação Argentina fala que só o Fischer só pode ser utilizado pelo Botafogo depois que acabar a participação da Argentina na Taça Independência, que começava para eles dia 11 de junho. Né? O Brasil começou depois, porque já começou na fase final. E aí não deu licença para o Fischer jogar. O Fischer foi lá treinando, tal e coisa. Pá. A Argentina perdeu o terceiro lugar para a Iugoslávia, perdeu de 4-2, a disputa do terceiro lugar. E isso no dia 9 de julho. Bom, tranquilo, 9 de julho. Agora veio o Fischer. E ele marca para chegar no dia 13 de julho. E não chega. Não chega. Bom, aí tinha que resolver problemas lá, não sei o que tal. Aí no dia 19 de julho, está marcado, vai pousar aqui. O voo atrasa. Em vez de chegar às 2h30 da tarde, chega às 7h10 da noite. E aí foi até um amigo do Fischer, foi ao aeroporto, e salta os passageiros, cadê o Fischer? Nada de Fischer. O Botafogo já está começando a ficar irritado. Aí no dia seguinte, manda um ultimato para o São Lourenço. Aí no dia 21 de julho, na sexta-feira, o São Lourenço informou que houve problemas na regularização do passaporte do Fischer. Pô, como é que eu não sei? Como é que ele tinha vindo antes, voltou e não voltou para cá? Bom, coisas do Botafogo, né? Bom, mas aí, o Fischer, queria falar duas coisas sobre o Fischer. O Fischer era centroavante titular da seleção argentina. Foi realmente uma grande contratação do Botafogo. Em 72, ele tinha feito 11 gols em 11 jogos no Campeonato Metropolitano de Buenos Aires, né? E vinha o que vinha embalado. Mas até que fim, nosso amigo Fischer chega no dia 22 de julho, no sábado, véspera de um jogo contra o Vasco, e ainda no segundo turno do campeonato, para o qual estava planejado o Fischer jogar o segundo turno inteiro. E não aconteceu. Então ele chega quase 3 meses depois que o Botafogo contratou. O Fischer jogou pela seleção argentina contra a gente no torneio de Caracas. 68 a gente ganhou, já falamos sobre isso aqui. 1-0 da Argentina, gol do Jairzinho. E também jogou em 71 a Copa Roca. A Copa Roca era o seguinte: eram 2 jogos, Brasil e Argentina só. Às vezes era na Argentina, às vezes aqui no Brasil. Em 71 foi lá na Argentina. O primeiro jogo foi 1-1. Segundo jogo, 2-2. 2 gols de El Lobo Fischer para a seleção argentina. Mas ele chega em 72. E estreia contra o Fluminense,
no dia 30 de julho de 72. Cara, esse jogo foi um massacre do Botafogo, que foi uma coisa incrível. O goleiro do Fluminense fechou o gol, Jairzinho perdeu o pênalti, o Fischer mandou bola na trave, o Botafogo atacava, chutava, o goleiro espalmava para todo lado, batia em alguém, até que alguém, o Tim, né, teve uma brilhante ideia de lançar, no final do jogo, o Ferretão, que sempre fazia gol em final de jogo. E faz 1-0 o Botafogo e restabelece a justiça do jogo. Bom, mas o primeiro gol do Fischer foi no jogo contra o Flamengo, 2 jogos depois dele. O Flamengo está ganhando de 1-0, o Lobo empatou. Até aí, Fischer já tinha caído na graça do Botafogo, fez o gol, correu para a torcida e mandava beijo. Quando ele fazia gol, ele mandava beijo para a torcida do Botafogo. Era uma coisa interessante. Mas o Flamengo acabou vencendo o jogo. Mas calma. Depois tem forra, uma forra severa, exemplar. Porque o Fischer, em 72 mesmo, fez vários gols importantes pelo Botafogo. Um deles, a gente já falou aqui também, foi no jogo contra o Santos, que ele fez o gol da vitória, 2-1, que nos classificou para a semifinal do Brasileiro de 72. Mas tem 2 gols, assim, que eu, pelo menos, guardo muito no meu coração, que foi no dia 15 de novembro de 72. Lembra que o Fischer fez o gol pela primeira vez, perdendo para o Flamengo? Pois é. Neste jogo do qual estou falando, ele fez 2 contra o Flamengo. 2. E foi 6. Os 6-0. E não se incomodem com essa ênfase que eu dou ao placar, mas você sabe que nós, botafoguenses todos, gostamos de vocês, né? Jairzinho vai tentar a finta, passa muito bem pelo primeiro quietinho, passou pelo Lima, largou para Zequinha, invadiu perigosamente a carga Fischer, bateu de primeira, gol! Agora, Botafogo 2, Fischer, autor do segundo gol. Flamengo 0, Amilcar. A violeta é procurada pelo perfume que tem. Quem tem amor tem ciúme, quem tem ciúme quer bem. Gol cristalino. Vai, Alberto. Tudo nasceu de um contra-ataque do Botafogo. Não houve cobertura na defesa do Flamengo. O time, inclusive, está reclamando até agora de seus companheiros. Jairzinho pediu a Zequinha que penetrasse. Lançou-lhe a bola. Quando 2 se deslocaram em cima dele, ele sentiu a penetração de Fischer. Deu uma bola sensacional. O argentino entrou e de bate-pronto fuzilou o arqueiro Renato, sem qualquer condição de defesa para este. 2-0 para o Botafogo. Fischer. Toca jogo na extrema direita, Roça de Zeca. Faz o break, domina. Jair se movimenta para receber. Na área do Flamengo, corta Lima de cabeça. Existe Zeca no peito para o terreno, levantou para Fischer na pequena área. Gol! O terceiro gol do Botafogo, Amilcar. Ai, confesso com prazer. Embora tu não me amas, é de te amar até morrer. Gol cristalino. Alberto, Odonce continua falhando tremendamente a defesa do Flamengo. Desta feita foi Chiquinho, que assistiu à entrada de Fischer. Fischer até se assustou. Entrou como quis no centro de Zequinha e testou inapelavelmente a bola no fundo das malhas de Renato. Mais uma vez falha a defesa do Flamengo. 3-0 para o Botafogo no placar. Bom, o Fischer jogou muito pelo Botafogo. Quando chegou em 73, o Roberto Miranda tinha se machucado no final de agosto, rompeu o tendão de Aquiles, só voltou em 73.
no início de 73, já começado a Taça Libertadores da América. O Botafogo havia sido vice-campeão em 72 do Brasileiro. E aí o Fischer foi para o banco. Jogava Zequinha, Roberto, Jairzinho e Dirceu. Dirceuzinho, que veio do Paraná, que era da Seleção Olímpica Brasileira. Então o Fischer foi no banco. Mas mesmo no banco, o Fischer foi um dos jogadores que mais fizeram gol no Botafogo. Tem vários jogadores que fizeram 4 gols. E tem um gol em dúvida. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, não vi a súmula, né? Contra o Colo-Colo lá no Chile, que atribuem a um gol contra. Não sei se foi exatamente isso, mas isso é outro papo. A verdade é que o Fischer, em 73, fez gols novamente importantes pelo Botafogo. Em 74, em 75, o Botafogo ganhou o segundo turno, a Taça Rio, uma coisa parecida, do Campeonato Carioca, que o levou para as finais, né? Bom, eram 3 times na final, no Carioca. E o Fischer danou-se a fazer gol. Bem, para o último gol do Fischer pelo Botafogo foi no iniciozinho de 76. Um amistoso lá em Juiz de Fora. Foi 4-0 o Botafogo contra uma espécie de seleção de Juiz de Fora, e o Fischer fez um gol. Porque daí, ele, em 76 mesmo, no início, ele foi para o Vitória da Bahia. Jogou um ano, mais ou menos, lá até o final do ano. Depois voltou ao São Lourenço, jogou mais 2 anos lá. E depois do São Lourenço, jogou nos times menores, Once Caldas, da Colômbia, 2 times pequenos da Argentina, até encerrar a carreira. Então, eu queria externar aqui minha saudade muito grande de Lobo Fischer, que faleceu em 2020, lutando, como ele sempre lutou em campo, contra o câncer. Mas, Lobo, você está aqui no meu coração. Não, eu acho que toda a torcida do Botafogo. Pode crer. Ídolo, ídolo, ídolo. E vamos agora passar a bola para PH. Estreia. Justificar a estreia dele em vídeo, né? Porque é um tremendo... Em vídeo, não. Em vídeo episódico. Episódio. E ele vai explicar o porquê dessa camisa que eu estou usando do Uruguai com o escudo do Botafogo. Ele vai falar rapidamente sobre isso. Vamos lá, PH, vou pegar a máquina do tempo. Aquele no início, o Beethoven pegou o canal na máquina do tempo, acabou apertando aqui o negócio que não tinha que apertar. Exatamente. O tapa na mão dele, não sei se deu para ver daí. Mas ele voltou. Então, vamos lá, PH. Boa. Eu vou... Enfim, é um relato muito pessoal de explicando porque que o Louco é o meu ídolo, né? Mas tem 2 coisas que são engraçadas, porque é o Louco e é o Lobo combinam, né? E o Louco também jogou no São Lourenço, tá? Então, daqui tá quase um vídeo sobre Botafogo e São Lourenço, né? Faltou isso aqui só para... Mas beleza, tipo, o meu personagem da semana é um cara que eu idolatro, assim, tipo, é meu ídolo Botafogo e no esporte como um todo. A gente já falou sobre idolatria no Botafogo, que é uma coisa que é um pouco diferente para os outros clubes, né? Só a técnica não é o suficiente para virar ídolo, então tem que ter identificações além disso, né? Olha lá a camisa, exatamente. E, enfim, a minha geração, a minha vida como torcedor, assim, a gente pegou um triênio ali muito violento, né? 2007 foi um ano muito ruim, assim, pra gente. A gente foi roubadaço no Carioca, acho que todo mundo sabe. A gente foi roubadaço na Copa do Brasil, acho que todo mundo sabe. Teve um jogo traumatizante no Monumental de Nunes. A nossa história no Monumental não começa em 2024. A gente teve um jogo super frustrante lá contra o River Plate. Que por acaso eu quebrei esse armário aqui. Que isso. Eu fiquei muito puto. Mas, enfim, foi um ano muito ruim, assim, eu acho que de coisa positiva que a gente pôde tirar daquele ano foi o Engenhão, que a gente conseguiu a concessão no Engenhão. A gente
teve um jogo de estreia do Engenhão que a gente ganha do Fluminense, né? O Alexis Dias abre o placar e o Dodô vira, faz 2. Acho que de positivo, assim, o saldo que fica para a torcida e para a minha geração daquele ano foi só o Engenhão. De resto, foi tudo muito pesado, assim. 2008 começa, a gente perde o Carioca roubado de novo, mas já era um time consideravelmente pior do que o do ano anterior, então o ano em si acho que foi menos traumático do que 2007. 2009 a história se repete. Talvez, eu não sou muito ligado em justiça no futebol, mas talvez tenha sido a derrota mais justa, por assim dizer, na final do Carioca. A gente chega em 2010, com um time também ainda bagunçado. O treinador era o Estevão Soares e o Botafogo anuncia 2 gringos, o Herrera e o Louco Abreu. E o Louco ainda no aeroporto perguntam para ele, 3 anos perdendo para o Flamengo na final, o que ele ia fazer, né? E aí ele responde, o que ele respondeu, Marcelo? Pero yo não estava cá. Exatamente. E aí o Louco estreia contra o Vasco no Engenhão e a gente perde de 6 num jogo maluco, assim. A gente estava lançando um uniforme novo que não era nem listrado, nem preto, nem branco. O Dodô estava jogando pelo Vasco, meteu 3 gols, o que, porra, para minha geração era uma coisa completamente inacreditável. O Coutinho estava fazendo o primeiro gol pelo Vasco, já fez logo de cara 2. Então, só para dar uma noção do que foi aquele jogo tão esquisito, por assim dizer. Termina 6-0 e o Estevão Soares é demitido. O Botafogo contrata o Joel Santana, que para as gerações mais novas eu acho que talvez não saiba uma característica tática do Joel, mas ele sempre teve uma ideia de retranca. Ele era conhecido como um treinador retranqueiro. Mas ele pega o time do Botafogo, ele passa um azeite ali brabíssimo e o time encaixa. Nisso que o time encaixa, entre trancos e barrancos, o Louco Abreu começa a se destacar muito, não só por gols, mas também por uma noção de liderança que a gente não tinha há muito tempo. E a gente vai para a final da Taça Guanabara justamente contra o Vasco. E na final da Taça Guanabara a gente ganha de 2-0 do Vasco com um gol do Louco Abreu e com um gol do Fábio Ferreira. Beleza, pagamos a conta do 6-0 em parte, pelo menos ainda a gente não era campeão carioca, mas enfim. O segundo turno continua, o Botafogo continua com a mesma característica e chega à final da Taça Rio contra o Flamengo. Eu posso estar com a minha memória um pouco fora de ordem, mas essa escalação eu costumo lembrar, que é Jefferson, Alessandro, Fábio Ferreira, Fael, Antônio Carlos e Somália na esquerda, improvisado, porque o Marcelo Cordeiro às vezes jogava bem, às vezes não, e o Somália, antes de fingir o sequestro, ele estava até jogando bem, apesar de ter uma perna trocada. Na volância era Leandro Guerreiro e Túlio Souza, armando Renato Cajá, que o Lúcio Flávio tinha se machucado, e no ataque Herrera e Louco Abreu. O time foi esse, a gente abre o placar com um gol de pênalti do Herrera, o Flamengo empata, e aí tem um lance que até ano passado, pelo menos era o lance da minha vida como botafoguense, que foi a cavadinha. Eu não vou descrever aqui, porque eu faço questão de todo mundo que não viu, abra o YouTube e veja. Porque é um lance maravilhoso, assim, do lado da torcida do Flamengo, e eu não sei, né, para mim representa muito o manequinho, assim, eu vejo aquele gol de cavadinha, eu lembro do manequinho de uma criança mijando, assim, para os outros, tipo, foda-se, o cara foi lá e meteu uma cavadinha na frente da torcida dos caras, numa final que a gente perdia sequencialmente há 3 anos, então, assim, pagou toda a minha dor dos 3 anos anteriores, foi uma coisa linda, assim, linda de se ver. E a história do Louco continua, tem algumas entrevistas icônicas do Louco Abreu, acho que também não vou aqui descrever as entrevistas, acho que quem não viu, faço questão que você entre no YouTube e procure, assim, ele lidava com a imprensa de uma forma que a gente não estava habituado até então, com umas perguntas meio bestas, ele respondia de uma forma tão besta quanto, então era lindo de ver também, tanto ele quanto o Herrera. Por sinal, eu quero fazer uma menção honrosa aqui. O Jefferson, acho que todo mundo já sabe da idolatria, mas eu quero fazer uma menção honrosa ao Herrera, que naquela final de 2010 ele quis espancar o juiz. E, cara, vendo aquela cena, era o que eu queria fazer dentro de campo, bater um juiz contra o Flamengo, porque o que a gente foi roubar em 2007, 2008 era uma coisa que dava raiva. E quando o Herrera vai para cima, eu sou contra a violência, tá? Mas quando ele vai para cima do juiz, eu me vejo ali, eu falo, cara, é isso que a gente precisa desse tipo de
de posição, de se impor, tipo, de não ter uma passividade que a gente costumava ter antes. E aquilo foi lindo, então vale aqui uma menção honrosa a mais um estrangeiro do Botafogo num vídeo sobre estrangeiros do Botafogo. O Louco, ele vai para a Copa de 2010, né, pelo Uruguai, e a gente já estava desde 98 sem ter ninguém em Copa do Mundo, né? E ele repete a cavadinha, né? Tipo, é um acontecimento que para nossa geração é meio óbvio, mas para quem não acompanhava, O último pênalti decisivo. o último pênalti e quartas, né, contra a Gana, e ele repete o mesmo ou muito parecido com o que ele tinha feito na final do Carioca. E tem um fato do Louco que para mim foi um caminho sem volta já de idolatria, que eu estava na Argentina na Copa América de 2011. E o Uruguai é campeão daquela Copa América no Monumental, mais uma vez, o Monumental, nossa história não começa no Monumental ano passado. E o Louco comemora o título com a bandeira do Botafogo. E eu na Argentina vendo e falando, cara, esse é o meu time, é para esse time que eu torço. Falando isso para os argentinos. Então, pô, você imagina, assim, tipo, a minha geração que vem de anos muito ruins, cara, da noite pro dia eu tô ganhando o Campeonato Carioca, tô fazendo um gol, o meu atacante tá fazendo um gol nas quartas de final de Copa do Mundo e no ano seguinte eu tô comemorando na Argentina uma Copa América com um jogador uruguaio com a bandeira do meu time, pô. Então, assim, isso dá uma dimensão para eu tinha 20 anos na época, pô, isso, assim, me encheu de orgulho, assim, o meu peito estufou na hora, eu falei, pô, é isso, tipo, não passei esses anos todos sofrendo à toa, tipo, paguei a conta, que tipo, é uma sensação meio de débito, né? Tipo, tá pago, né? E é muito foda, assim. Dali eu descobri, ou percebi que a idolatria com o Louco era um caminho sem volta. O cara podia comemorar o título do Uruguai de qualquer forma. Ele escolheu comemorar com a bandeira do Botafogo. Então, isso representa muito o Louco, tipo, pra mim, né? O Louco fez 105 jogos e 62 gols, então é uma média, a cada 2 jogos ele, em média, né, metia um gol. E ele sai muito por conta de uma escolha do Oswaldo de Oliveira, que ele achou que o Louco era lento, que não cabia no modelo tático dele, então o Louco acaba ficando para escanteio e vai para o Figueirense. Tem uma cena linda também de Figueirense e Flamengo, que o Louco vai para a torcida do Flamengo e faz o sinal de cavadinha, que é uma coisa maravilhosa. E isso diz muito do Louco, porque mesmo depois de sair do Botafogo, ele continuou falando bem do Botafogo e defendendo as coisas do Botafogo. Ele virou meio que embaixador do Botafogo, né? O que mostra que a idolatria também é dos dois lados, né? Tipo, a gente idolatrava o Louco, mas de certa forma ele também idolatrava a gente. Então, essa troca é muito, muito maneira, assim. O último jogo que eu vi em loco do Louco foi a estreia dele pelo Bangu, que foi num domingo, 4h30 da tarde, lá em Moça Bonita. Eu fiz questão de ir. Bangu e Moça Bonita, tava lá eu que nem maluco no alambrado. O Louco Abreu dá um passe de calcanhar, ele faz um gol de pênalti, coloca uma cabeçada na trave, assim. Eu fui à loucura, tava eu e os velhos lá de Bangu. Eu fui à loucura, tipo, comecei a gritar, é o louco, e ele se amarrou. Mas foi muito maneiro esse jogo. E a minha idolatria com o Louco, enfim, continua desde então. Acho que é um cara que dispensa comentários. Durante muito tempo, no meu aniversário, a gente não cantava parabéns, a gente cantava o Louco. Um cara que, tipo, ele tem uma importância na minha vida porque ele foi meio que um resgate ali do cara, foi a luz no fim do túnel para minha geração, assim, que era um período muito sem esperança, né? E ele representou um cara que chegou com postura e falou, cara, eu vou ganhar, e ganhou, e ele é foda, assim, tipo, eu tenho meu respeito pro resto da vida. E esse é o meu depoimento sobre o Louco Abreu. Caramba, PH chegando com o pé na porta, hein, meu irmão? Que é isso, compadre? Ali o cara arrebentou. Rapaziada, depoimentos de 4. Na realidade, nós trouxemos até mais jogadores gringos, né? O próprio PH lembra aqui o Herrera, que, pô, muito bem lembrado, né, cara? O Herrera é aquele cara que acabou tendo. Foi silencioso, né, cara? É aquele cara que. E é legal, depois a gente vai trocar essa ideia na resenha. Tem Herrera também na história, representando o Botafogo em outro momento também aí, né, galera? Rapaziada, eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Marcelo? Não, para mim tá bom. Narral? Tranquilo? Isso aí. Beleza. PH, mais alguma coisa?
Então, fechou. Rapaziada, então nós vamos agora trocar umas ideias na resenha, porque tem muita coisa legal que a gente vai trocar aqui, hein? Eu tenho uns negócios de ficha também, certamente Marcelão também tem coisas sobre louco, enfim, Baço. Rapaziada, é isso. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. São muitas histórias. História do Botafogo de Futebol e Regatas, tá? Não é conversinha, não. A gente, se você ainda não está inscrito no canal, safardana, pô, vai lá, meu irmão, vai lá, dá uma moral pra gente. Inscreva-se no canal, bota o dedo onde, Marcelo? No sininho. Mas vai devagar, porque Peter Isso. não ficar com ciúme. É isso. Apertou muito o sininho, tá? Isso. Mas se inscreve para receber as nossas novidades e o que vem pelo futuro do passado. É isso aí, galera. E curta o vídeo, cara. Se você gostou, curta o vídeo. Se você não gostou, curta o vídeo também, pô. Não custa nada. E é isso. Compartilha, manda para os seus amigos e vamos nos encontrar agora na resenha. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Cuidem.